Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje será esse centro de mesa rendado. Eu confeccionei ele com a linha Cleia, porém 2 fios. Eu gostei bastante do resultado. Espero que vocês gostem. Se gostarem, não esqueçam de deixar o meu joinha. Essa toalha ficou medindo 53 centímetros. Vocês podem sim fazer ela maior. Vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Verônica. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no meu canal, se inscreva, ative o sininho e deixe seu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. E vamos à nossa aula de hoje. Para essa nossa toalha de centro de mesa rendada, eu vou usar a linha Cleia, porém, fio duplo. E a agulha 1,75. Nós vamos iniciar com o nosso círculo mágico. Caso você tenha alguma dúvida ou não tenha segurança de fazer o círculo mágico, pode sim fazer 8 correntes. Dentro desse nosso círculo mágico, nós vamos colocar 12 pontos altos intercalados por uma corrente. Então, vamos subir aqui com 3 correntes. Essas 3 correntes é o nosso primeiro ponto alto. Vamos fazer mais uma corrente, 4. E vamos fazer agora mais 11 pontos altos intercalados por uma corrente. Então, o segundo, uma corrente. O terceiro ponto alto, uma corrente. E assim nós vamos fazer os 12 pontos altos intercalados por uma corrente. Então, aqui eu já fiz os 12 pontos altos intercalados por uma corrente. Vamos lá na terceira corrente e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Vamos ajustar aqui para fechar bem o nosso círculo mágico. Então, aqui eu já encerrei os meus 12 pontos altos intercalados por uma corrente. Agora, nós vamos, na primeira corrente, fazer um ponto baixíssimo. Aqui dentro, nós vamos fazer 3 pontos altos juntos, na mesma corrente. Então, vamos subir com 3 correntes e vamos fazer aqui dentro dessa corrente mais 2 pontos altos. 1, 2. Vamos fazer uma corrente. Vamos lá na próxima corrente, vamos fazer mais 3 pontos altos juntos. 1, 2, 3. Então, essa nossa carreira, nós vamos fazer 3 pontos altos na corrente, intercalados por uma corrente, pulando o ponto alto de base. Então, nós vamos fazer a volta toda. Então, aqui eu já fiz a minha segunda carreira. Na corrente, eu coloquei 3 pontos altos, fiz uma corrente, pulei o ponto alto de base. Chegando aqui na última, vamos fazer a última corrente dessa carreira, vamos lá na terceira corrente e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Vamos andar com ponto baixíssimo nos pontos altos até chegarmos na nossa corrente. Chegamos na nossa corrente, vamos subir com 3 correntes. Vamos fazer mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4 correntes. Vamos pular os 3 pontos altos de base. Na nossa corrente, nós vamos fazer um ponto alto. Novamente, 4 correntes. 1, 2, 3, 4 correntes. Vamos pular os 3 pontos altos de base e vamos fazer um ponto alto na corrente. Então, a nossa carreira vai ficar dessa forma. Onde é corrente, nós vamos colocar um ponto alto, e onde na carreira anterior eram 3 pontos altos, nós vamos colocar 4 correntes. Então, aqui eu encerrei mais uma carreira. Um ponto alto na corrente, 3 correntes, vamos pular os 3 pontos altos de base. Novamente, um ponto alto na próxima corrente. A nossa próxima carreira, nós vamos subir aqui com 2 correntes. Vamos fazer 3 pontos altos fechados juntos. Então, essas 2 correntes servem como um ponto alto. Vamos fazer
mais um ponto alto, vamos tirar só 2 argolas, vai ficar 2 argolas na agulha. Novamente, no mesmo ponto alto, nós vamos tirar 2 argolas, vão ficar 3 argolas. Agora, nós vamos tirar todas de uma só vez. Vamos fechar com o ponto baixíssimo. Então, aqui nós fizemos 3 pontos altos fechados juntos. Vamos fazer 2 correntes, 1, 2. Novamente, vamos repetir os 3 pontos altos fechados juntos no mesmo ponto alto de base. Então, vamos fazer, puxar um ponto alto, vamos tirar só 2 argolas. Novamente, mais um ponto alto, vamos tirar 2 argolas. 2 argolas, vão ficar 3 na agulha. Novamente, mais um ponto alto, vamos tirar 2 argolas, vão ficar 4. Agora, nós vamos tirar todas de uma só vez. Vamos fazer um ponto baixíssimo. Então, ficou dessa forma: 3 pontos altos fechados juntos, intercalados por 2 correntes. Vamos fazer mais 2 correntes. Vamos no próximo ponto alto e vamos repetir os 3 pontos altos fechados juntos, 2 correntes mais 3 pontos altos fechados juntos. Então, vamos fazer um ponto alto, tira 2 argolas, vai ficar 2 na agulha. Novamente, mais um ponto alto, vão ficar 3 na agulha. Novamente, mais um ponto alto, vamos tirar 2 argolas, vão ficar 4 argolas na agulha, vamos tirar todas de uma só vez, vamos fechar com o ponto baixíssimo. Vamos fazer 2 correntes. Novamente, vamos repetir os 3 pontos altos fechados juntos. Vamos fazer um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos. Aí, com 4 argolas na agulha, vamos fechar todas de uma só vez e fazer um ponto baixo. Novamente, 2 correntes, vamos no próximo ponto alto e vamos repetir o mesmo que fizemos neste. Assim, vai ser a volta toda. Então, aqui eu já encerrei mais essa carreira. Vamos fazer as 2 últimas correntes dessa carreira. E vamos lá no ponto baixíssimo que nós fizemos aqui para juntar os 3 pontos altos. E vamos fazer um ponto baixíssimo. Então, ficou dessa forma. Nós fizemos 3 pontos altos fechados juntos, 2 correntes, mais 3 pontos altos fechados juntos no mesmo ponto alto de base. 2 correntes de separação, vamos pular as 4 correntes de base, vamos no próximo ponto alto e vamos repetir 3 pontos altos fechados juntos, intercalados por 2 correntes, mais 3 pontos altos. Para a nossa próxima carreira, nós vamos fazer um ponto baixíssimo nas correntes. Agora, nós vamos subir com uma corrente. Vamos fazer um ponto baixo. Vamos subir com 3 correntes, vamos voltar no nosso ponto baixo e vamos fazer um ponto baixíssimo. Vamos fazer um ponto baixíssimo. Vamos fazer mais 2 pontos baixos aqui dentro da mesma corrente. Vamos passar para a próxima corrente, vamos fazer um ponto baixo, mais um ponto baixo, vamos subir com 3 correntes. Vamos fechar com um ponto baixíssimo. Vamos fazer mais 2 pontos baixos. Vamos para a próxima corrente, novamente, vamos fazer um ponto baixo. Vamos fazer mais um ponto baixo, 2 pontos baixos. Vamos subir com 3 correntes. Vamos fechar no ponto baixo com um ponto baixíssimo. Vamos fazer mais 2 pontos baixos. Então, na verdade, são 4 pontos baixos. Nós vamos fazer 2, vamos fazer o picô e vamos fazer mais 2. Então, assim, nós vamos fazer a volta toda. Dentro das correntes, um ponto baixo, mais um ponto baixo. O picô, 3 correntes, fechado no ponto baixo, mais 2 pontos baixos. Então, nós chegamos aqui no último ponto baixo dessa carreira. Vamos lá naquela primeira corrente que nós fizemos e vamos fazer um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos aqui no picô, nós vamos no picô e vamos fazer um ponto baixíssimo. A nossa próxima carreira, nós vamos subir com 3 correntes, 1, 2, 3. Vamos fazer mais 5 correntes, 1, 2, 3,
4, 5 correntes. Vamos lá no nosso picô e vamos fazer um ponto alto. Um ponto alto. Novamente, 5 correntes, 2, 3, 4, 5. Vamos lá no nosso picô e vamos fazer um ponto alto. Então, essa nossa carreira, nós vamos fazer 5 correntes e um ponto alto. O ponto alto é no picô. 5 correntes, um ponto alto. Então, a carreira toda vai ficar dessa forma. Então, aqui eu já encerrei mais uma carreira. O alto fizemos o ponto alto no picô e 5 correntes. Então, 5 correntes, um ponto alto. As nossas últimas 5 correntes dessa carreira, vamos na terceira corrente e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Então, a nossa carreira ficou dessa forma. Nós fizemos o ponto alto no picô e 5 correntes. Ponto alto, 5 correntes. Um ponto alto, 5 correntes. Então, aqui nós encerramos mais uma carreira. Agora, para a nossa próxima carreira, nós vamos fazer um ponto baixíssimo na primeira corrente, um ponto baixíssimo na segunda corrente, um ponto baixíssimo na terceira corrente. Vamos fazer 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Aqui nós havíamos colocado 5 correntes, então nós vamos contar 2 na terceira, e aí vai ficar a metade para um lado e metade para o outro. Vai ficar 2 correntes, na corrente do meio nós vamos fazer um ponto baixo, vamos subir com 3 correntes, vamos voltar na corrente anterior, da carreira anterior, e vamos fazer um ponto baixíssimo. Vamos fazer mais 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Vamos nas nossas próximas 5 correntes. Na corrente do meio, vamos fazer um ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo. Vamos subir com 3 correntes. Vamos voltar na nossa corrente da carreira anterior e vamos fazer um ponto baixíssimo. Então, essa carreira vão ficar 7 correntes e na corrente do meio da carreira anterior, um picô, 3 correntes, voltar na mesma corrente e fazer um ponto baixíssimo. Novamente, 7 correntes, na próxima corrente é a mesma coisa. Então, vai ficar correntes intercalados por picô. Então, aqui eu cheguei ao final de mais uma carreira. Aí, nós fizemos o picô, aqui no meio das 5 correntes da carreira anterior, vamos fazer 7 correntes, as 7 últimas correntes dessa carreira, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos lá no início, onde nós fizemos os pontos baixíssimos, vamos fechar com um ponto baixíssimo. Aí, nesse intervalo, nós não fizemos o picô. Agora, nós vamos fazer 3 correntes e vamos fechar na corrente anterior e vamos fazer um ponto baixíssimo. Então, aqui nós fizemos o nosso último picô. Então, essa nossa carreira ficou da seguinte forma. Nós havíamos feito um ponto alto e 5 correntes. No meio das 5 correntes, nós deixamos 2 para um lado, 2 para outro. Na corrente do meio, nós fizemos um picô. Subimos com 3 correntes, voltamos na corrente de base e fechamos com um ponto baixíssimo. Fizemos 7 correntes. Novamente, chegamos nas nossas próximas 5 correntes. Vamos fazer do mesmo jeito. Na corrente do meio, nós vamos subir com 3 correntes, fechar com ponto baixíssimo para ficar o picô. Vamos fazer mais 7 correntes. E assim nós fizemos a volta toda. Para a nossa próxima carreira, aqui nós fizemos
7 correntes. Então, nós vamos deixar 3 correntes para um lado e 3 para o outro. E vamos fazer o picô no meio das 3 correntes. Então, nós vamos contar. Aqui nesse início, nós vamos vir com ponto baixíssimo, assim como nós fizemos na carreira anterior. Vamos andar 3 correntes. 2, 3. Vamos subir com 3 correntes. Vamos voltar na corrente de base e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Ficou dessa forma. Nós vamos fazer mais 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos chegar nas nossas 7 correntes da carreira anterior. Vamos contar 3 correntes. 1, 2, 3. Na quarta corrente, nós vamos fechar com o ponto baixíssimo. Vamos subir com 3 correntes, vamos voltar na corrente anterior e vamos fazer um ponto baixíssimo para ficar o picô. Novamente, vamos repetir as 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos para a nossa próxima corrente, da mesma forma. 1, 2, 3 na quarta corrente. Que aí, nós deixamos 3 correntes para um lado, 3 para o outro. Nós vamos repetir o nosso picô. Fechar com um ponto baixíssimo, subir com 3 correntes, voltar na mesma corrente de base, vamos fazer um ponto baixíssimo. Então, a nossa carreira vai ficar dessa forma. Então, aqui eu encerrei mais uma carreira. 7 correntes, vamos fazer um picô na corrente do meio da carreira anterior, 3 correntes fechados na mesma corrente de base, novamente 7 correntes, mais um picô. Então, assim, nós vamos fazer a volta toda. Daqui para frente, nós vamos fazer repetições. Aqui, nós fizemos 2 carreiras com 7 correntes. Agora, nós vamos fazer mais 2 com 8 correntes. Depois, mais 2 com 9. Até nós chegarmos com 11 correntes aqui. A cada 2 carreiras, nós vamos aumentar uma corrente, até chegarmos às 11 correntes. Lembrando que quando nós encerrarmos a nossa carreira aqui, nós vamos fazer o picô, vamos andar nas correntes até chegar na corrente do meio para fazermos as nossas próximas correntes, as nossas próximas argolas. Eu vou adiantar e já volto para mostrar para vocês. Então, aqui eu já adiantei as minhas carreiras, tá? Então, eu fiz 2 carreiras com 7 correntes, 2 carreiras com 8 correntes, 2 com 9, 2 com 10 e as 2 últimas com 11 correntes. Então, ficou dessa forma. Agora, para continuarmos o nosso trabalho, nós vamos fazer da seguinte forma. Agora, as nossas próximas carreiras, nós vamos fazer um pouco diferente. Nós vamos andar com ponto baixíssimo por 3 correntes. Agora, nós vamos fazer 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos contar 5 correntes de base. 1, 2, 3, 4, 5. Na quinta corrente, nós vamos fechar com o ponto baixíssimo. Vamos fazer o picô aqui. Então, vamos fazer 3 correntes. Vamos voltar na corrente anterior, da carreira anterior. Vamos fechar com o ponto baixíssimo. Vamos fazer 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Chegamos no nosso picô. Então, aqui ficou 2 correntes. Nós vamos pular 2 correntes da próxima argola e na terceira corrente, nós vamos fechar com um ponto baixíssimo. Vamos fazer mais um picô aqui. 3 correntes. Voltar na corrente de base, fechar com um ponto baixíssimo. Vamos fazer mais 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Vamos contar 5 correntes de base. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer o nosso picô
na quinta corrente. Vamos fechar com ponto baixíssimo, vamos fazer 3 correntes, vamos na corrente de base, fechar com ponto baixíssimo. Novamente, vamos fazer 7 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Vamos pular o nosso picô, vamos contar 2 correntes da argola, da próxima argola, na terceira corrente, nós vamos fechar com ponto baixíssimo. Novamente, vamos repetir o nosso picô. Então, a nossa próxima carreira, nós vamos andar aqui esse início, vamos andar 2 correntes, fazer 7 correntes, vamos contar 5 correntes de base, fechar com ponto baixíssimo e fazer o nosso picô. Novamente, 7 correntes, pular o nosso picô da carreira anterior, pular 2 correntes da próxima argola, na terceira, vamos fazer um picô. Novamente, 7 correntes, um picô. Novamente, 7 correntes, pular o picô e vamos pular 2 correntes da próxima argola e na terceira corrente vamos fazer mais um picô. Então, a volta toda vai ficar dessa forma. Então, daqui por diante, novamente, nós vamos repetir a nossa carreira, continuar o nosso trabalho, repetindo as correntes e os picô no meio das correntes anteriores. Vou adiantar, vou fazer algumas carreiras e já volto para mostrar para vocês. Então, como prometido, eu já adiantei a nossa toalha de centro de mesa rendada. Nas carreiras anteriores, na primeira parte da nossa toalha de centro de mesa rendada, eu fiz 2 carreiras com 7 correntes, 2 com 8, 2 com 9, 2 com 10 e 2 com 11 correntes. Então, nessa segunda parte, eu fiz 14 carreiras. Ao invés de fazer 2 com 7 correntes, eu fiz 5 carreiras com 7 correntes, 5 carreiras com 8 correntes e 4 carreiras com 9 correntes. Eu fiz 5 carreiras com 7 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. 5 carreiras com 8 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. E 4 carreiras com 9 correntes, 1, 2, 3 e a última, 4. Então, ficou com 14 carreiras, 5 com 7 correntes, 5 com 8 e 4 com 9. Agora, nós vamos para a nossa penúltima carreira. Para a nossa penúltima carreira, nós vamos fazer 11 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 correntes. Vamos lá, no meio das nossas 9 correntes da carreira anterior, então vão ficar 4 de um lado e 4 correntes do outro. Nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Nessa carreira, nós não vamos fazer o picô. Então, essa nossa carreira, nós vamos fazer 11 correntes, fechada na corrente do meio da carreira anterior, sem o picô. Então, essa carreira vai ficar toda dessa forma. Eu vou adiantar e já volto para mostrar para vocês. 11 correntes, um ponto baixo. 11 correntes, 11 correntes, um ponto baixo. Ponto baixo na corrente do meio da carreira anterior. Para a nossa última carreira, nós chegamos aqui e fechamos com um ponto baixíssimo. Vamos fechar com um ponto baixo na próxima argola. Vamos fazer uma corrente. Agora, nós vamos fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vamos fazer um picô, então, vamos fazer 3 correntes, vamos voltar no ponto baixo, vamos fazer um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos fazer mais 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ficou
6 pontos baixos, um picô com 3 correntes fechado no ponto baixo no ponto baixo, mais 6 pontos baixos. Sem corrente alguma, vamos para a próxima argola, repetir novamente o que fizemos deste lado. 6 pontos baixos, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos novamente fazer um picô, 3 correntes, voltar no ponto baixo e fazer um ponto baixíssimo. Novamente, vamos repetir os 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a nossa carreira vai ficar toda dessa forma. 6 pontos baixos, um picô de 3 correntes, mais 6 pontos baixos. Sem corrente alguma, vamos para a próxima argola, novamente, 6 pontos baixos, um picô de 3 correntes, mais 6 pontos baixos. Assim, nós vamos a volta toda. Eu vou adiantar e já volto para mostrar para vocês. Então, aqui eu encerrei a minha última carreira. Pontos baixos, o picô, 6 pontos baixos, o picô e mais 6 pontos baixos. Chegando aqui no último ponto baixo, vamos lá naquela primeira corrente que nós fizemos e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Nós vamos cortar a linha e esconder. Então, aqui eu encerrei a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostarem, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Tchau e até a nossa próxima aula. E assim que Deus os abençoe.